a todos, bem-vindos à segunda sessão da Música da Rota da Seda em Casa. Esta sessão, dedicada a uma área geográfica com uma tremenda importância do ponto de vista cultural, falamos da Grécia, da Bulgária e da Turquia. Esta última, Turquia, que nas suas fronteiras atuais alberga uma série de pontos históricos de tremenda importância na história da humanidade, como por exemplo parte da Mesopotâmia, onde terá sido inventada a roda, onde terão surgido as primeiras cidades do mundo, onde também terá nascido a agricultura e até mesmo onde surgem as primeiras demonstrações espirituais e religiosas. Assim se acredita. Esta que é uma área de convergência de inúmeros povos milenares da Antiguidade, tanto do Ocidente como do Oriente. Nessa área que possui precisamente esta fronteira entre o Ocidente e o Oriente, desenhada pelo mítico canal Bósforo. Assim não será de estranhar que nesta área que estamos a falar, que iremos encontrar alguns dos instrumentos mais antigos da história da humanidade. Esses instrumentos, como é óbvio, que surgem como heranças culturais profundas e que irão influenciar o surgimento de novos instrumentos que hoje conhecemos na música mais contemporânea. Assim, convidamos-vos nesta viagem à Turquia, à Bulgária e à Grécia. O bendir, um instrumento da família da percussão que pertence ao grupo dos frame drums. Este tipo de construção é milenar e pode ser encontrada em diferentes partes do globo. Um dos registros mais antigos sobre deste instrumento foi encontrado numa pequena vila da Turquia, sob forma de pintura, onde era representado um grupo que dançava e tocava com estes instrumentos na mão. Esta pintura foi datada com mais de 7.000 anos, e desta forma conseguimos entender como é que este instrumento é transversal a todo o globo, vista a sua antiguidade. Vou mostrar uma das formas mais ancestrais de construção deste instrumento. Ele poderá ser construído sobre este formato circular, mas também octagonal ou até mesmo quadrado. Neste exemplo, nós observamos uma moldura construída em madeira, sendo utilizada uma pele de cabra e pequenas estacas de madeira que juntam os dois elementos. Desta forma, a pele permanece esticada sobre a moldura de madeira. Um dos formatos mais modernos poderão ser também utilizados pele sintética. E neste exemplo, vou mostrar um instrumento que, devido ao tamanho da sua estrutura, é utilizado também um reforço de madeira em formato de cruz, que serve não só para o músico segurar, mas também para dar uma estrutura mais estável ao instrumento. Podemos encontrar frame drums de diferentes tamanhos. Geralmente é utilizado pele de cabra e normalmente dá-se a intenção de que a pele de cabra convém ser bastante fina. Podemos ver neste caso que é transparente. Outro tipo de instrumentos pode ser utilizado alguns acessórios para dar textura à pele. Tenho aqui também este género, onde foram adicionados umas argolas que, quando o músico toca na pele, as argolas vão percutir a pele e acrescentam este tipo de sonoridade. Certo? Poderão ser também adicionados pequenos pratos, pequenas soalhas, e desta forma, quando o músico toca o instrumento, temos também a textura rica destes pratos de metal. Mas neste vídeo eu quero dar destaque à forma mais simples deste instrumento, que é o bendir. Um instrumento de aro estreito, neste caso com uma pele média, e aqui é utilizada uma pele sintética, bastante fina. O músico pode adotar três formas de o tocar, utilizando apoiado numa mão, em que fica uma mão livre,
ou apoiado na perna do músico com outra mão por cima, dando assim estabilidade ao instrumento. Ou pressionando com as duas pernas em simultâneo. Desta forma o músico fica com as duas mãos livres. No Bedir, nós trabalhamos em torno de 3 sons. Um som grave, um som médio e um som agudo. Para tirarmos estes sons, utilizamos a ponta dos nossos dedos. Para tirar o som grave, utilizamos a zona mais central do instrumento. O som médio, utilizamos o indicador ou o anelar encaixado no aro de madeira. E o som agudo, na extremidade da pele. Neste instrumento também se pode utilizar outro tipo de técnica, que é o pelang. Vou passar a demonstrar como é que se toca este instrumento. A palavra kemençe tem origem persa e significa pequeno arco. É por isso utilizada para designar vários instrumentos da família das cordas friccionadas provenientes do Médio Oriente, mais especificamente de países como a Grécia, a Turquia, o Irão e o Azerbaijão. Nestes países existem diversos instrumentos da família das cordas friccionadas, todos pequenos e todos com um grande impacto em cada uma das suas culturas,
e caracterizam assim a música em torno do Mar Negro. O kemençe que apresento é o kemençe do Mar Negro. O kemençe é utilizado pelo povo Laz, um povo turco. Constituído por um corpo de uma única peça, complementado por um tampo em madeira, tem 3 cordas de metal muito finas que lhe conferem um som estridente e agudo. Hoje em dia, há imensos festivais destinados a tocadores de kemençe, que pretendem promover a sua prática, não a deixando cair em desuso. Uma vez que é um instrumento da família das cordas friccionadas, é necessária a utilização de um arco, que é uma vareta de madeira com crinas de cavalo. Este arco toca nas cordas e faz com que estas vibram e produzam o som do instrumento. Uma particularidade também do kemençe é que pode ser tocado sem estar apoiado em lugar nenhum, pois a sua forma característica permite que o músico segure no instrumento enquanto utiliza apenas 3 dedos da mão esquerda para pressionar as suas cordas. Para exemplificar o som deste instrumento, utilizei uma música turca chamada Bilmem Nideyim. Apresento-vos a família Saz-Baulama. Saz é uma palavra em Farsi, portanto a língua persa, que significa o instrumento. E assim podemos já antever a importância que terá esta família de instrumentos para ser considerada numa língua o instrumento. Baulama em turco atual, que é assim que é mais comumente chamado na Turquia atualmente. Esta que é uma família que é descendente direta de um dos instrumentos da família das cordas mais antigos do mundo, com cerca de 7.000 anos. Falo do komush, era um instrumento com apenas 3 cordas, que dá origem direta a este instrumento, curiosamente, hoje chamado de kopuş, ou, em turco atual, üç teli, 3 teli cordas. É um instrumento que é adotado, portanto, pelos seguidores de Ali, pela comunidade Alevi, e é, portanto, muito utilizado em cerimónias espirituais em toda a Turquia. Atualmente, este instrumento não terá apenas
esta exclusividade espiritual e religiosa, e podemos escutar este instrumento em inúmeros contextos, portanto, sem ser religiosos. Na construção do instrumento nós temos uma peça de amoreira muito bem escavada, que originalmente havia a intenção do instrumento, da caixa do instrumento, ser completamente fechada. No entanto, atualmente estes instrumentos já têm alguns orifícios, não só para termos mais volume, mas também para os instrumentos não sofrerem com a pressão quando são transportados de avião. Assim, vamos ficar com um exemplo sonoro do copuz, que não recorre a qualquer tipo de plectro, qualquer tipo de palheta, e, portanto, a maior parte das técnicas são apenas com os dedos com a mão direita. Vamos ficar com um exemplo auditivo. O ney é um instrumento muito popular na Turquia e em vários outros países do Médio Oriente, sendo que tem a sua origem no Antigo Egito. A palavra ney significa cana, que é precisamente do material que é feito o ney. Existem vários tipos de ney, de vários tamanhos, correspondentes a diferentes tonalidades. O ney que eu tenho comigo é um ney turco. Os neis turcos são providos de um bashpare, que é uma peça que auxilia o músico no sopro. Esta peça pode ser feita de plástico, pode ser feita de madeira ou até de corno. O praticante de ney chama-se ney zen e normalmente faz o seu estudo e faz toda a sua relação com o instrumento acompanhado de um mestre. A esta relação chama-se meshk. O ney desempenha um papel muito importante nos rituais Mevlevi Sufi, que são praticadas pelos derviches, que são muito célebres pela sua forma de rodopiar como homenagem a Deus. Como exemplo sonoro, vou-vos deixar com uma improvisação que em turco se chama Taksim. Continuando a apresentação da família Bálama, apresento-vos aquele que é possivelmente o tamanho de um modelo considerado standard na Turquia hoje em dia. Chama-se Keza e segue alguns dos modelos de construção que encontramos no Copuz, que conhecemos há pouco. Temos, portanto, uma peça escavada, portanto, da moreira, em que o tampo não tem qualquer tipo de orifício, como por exemplo numa guitarra ou num alaúde, e é propositado porque muitas das técnicas que utilizamos para tocar este instrumento pressupõem percussão no tampo, seja com os dedos, seja quando utilizamos técnicas como mezarap, o plectrum, que se utiliza para tocar o kazan, bálama, que também pressupõe uma percussão.
Este instrumento, da mesma forma em que o copuz, portanto, possui 3 cordas, este instrumento possui 3 ordens, ou seja, temos 7 cordas, como podem contar pelo número de cravelhas, mas estão, portanto, organizadas em 3 ordens. Então o músico, quando toca, apesar de pisar mais cordas, tem no pensamento sempre que está a tocar um instrumento de 3 cordas. Assim temos uma corda dupla, onde encontramos uma corda grave e uma corda aguda, outra corda dupla, em que temos 2 cordas exatamente iguais, e uma corda tripla, com uma corda mais grave e outras 2 mais agudas. Ao longo do braço encontramos uma curiosidade que é extremamente importante para tocar música turca, que é, portanto, a forma como os trastes se encontram organizados, que estão organizados de forma a podermos tocar o sistema modal turco, ou seja, pressupõe a existência de comas de quartos de tom, que na música ocidental não são contabilizados, e, portanto, este instrumento está preparado para ambos os universos musicais, ocidental e oriental. Assim, vamos ficar também com um exemplo auditivo do Kızı Bağlama. O davul também é um instrumento da família da percussão, mas desta vez um instrumento bimembranofónico. Com um formato cilíndrico, tem 2 peles do mesmo tamanho em cada uma das extremidades. O davul encontra o seu registro mais antigo no século IV, juntamente com o Império Húngaro. Acredita-se também que este instrumento poderá ser mais antigo do que estes registros. Este instrumento é sinónimo de poder e na música turca podemos observá-lo. É utilizado em festividades como casamentos, mas também em celebrações fúnebres, tendo assim uma carga mais pesada. Em tempo de batalha, este instrumento era fundamental juntamente com a zurna, um instrumento de sopros tradicional da Turquia. Desta forma, era utilizado para dar alento aos soldados, mas também para os unir quando se perdiam em campo de batalha. Podia ser utilizado também como meio de comunicação a longa distância, utilizando ritmos e padrões diferentes. Este instrumento é muito importante na música turca e para o tocar temos então de utilizar 2 tipos de timbre, um grave e um agudo. Para isso, utilizamos uma maceta numa das faces, onde tocamos os sons graves, e uma vareta, onde tocamos os sons agudos na outra pele, apoiando a mão no corpo do davul e tocando como se fosse um chicote sobre a pele. Estas peles estão bastante tensionadas e para isto conseguimos afiná-las através deste sistema de encordoamento que puxa as 2 peles contra o corpo do instrumento. Vou passar a explicar e a demonstrar como se toca este instrumento.
O último elemento da família Bağlama que vamos conhecer hoje é o divan e é um dos instrumentos de maior dimensão. Existe ainda um mais grave e maior que se chama meydan. O divan é um instrumento extremamente grave e tem, portanto, um braço extremamente longo, com cordas muito grossas e, portanto, precisamente para suportar estas afinações mais baixas e mais graves. É um instrumento que segue exatamente a mesma linha de construção do copuz, do kazan e de todos os elementos desta família. Portanto, continuamos a ter uma cabaça. Claro que quanto mais grave e maior o instrumento, maior será a sua cabaça, e assim esta continua a ser feita numa peça enorme de amoreira escavada, e o tampo continua sem qualquer tipo de orifício, precisamente para podermos usar as técnicas de percussão no tampo. Continuamos a ter também esta divisão dos trastes para tocarmos música modal turca, e temos aqui uma diferença, que a corda do meio, em vez de ser, portanto, dupla, com duas cordas exatamente iguais, aqui possuímos uma corda que se chama bam, e é uma corda extremamente grave e que, portanto, quando ouvimos esta corda é muito fácil de reconhecer o instrumento e de saber que é um divan e não é qualquer outro elemento da família. Ainda sobre a família Bağlama, é extremamente importante falarmos sobre instrumentos de cordas gregos, e o Bağlama na Turquia, ou Bağlamas na Grécia, portanto, são instrumentos também muito utilizados aí. Portanto, existe um instrumento muito famoso na Grécia que se chama buzuki, que é uma evolução do Bağlama, e a própria palavra buzuk em turco significa isso mesmo, uma alteração. Existe também um instrumento na ilha de Creta que tem vindo a ganhar novamente muita fama e procura, que se chama bulgari, e aí sim temos um instrumento muito mais semelhante à original família Bağlama. Bom, vamos ficar com um exemplo auditivo do divan. A gaida é um instrumento de sopro comumente encontrada nos Balcãs e no sudeste da Europa e tem um grande destaque na música tradicional búlgara. Como outras gaitas de foles, a sua origem advém da arte pastoril, até porque o fole era feito de carneiro ou de pele de cabra. O funcionamento de uma gaita de foles, tal como a gaida, é o seguinte: o ar entra pelo soprete, que vai encher o fole, que é um saco que armazena o ar. Através da pressão que o gaiteiro exerce, esse ar vai ser doseado para o ponteiro e para o bordão. O ponteiro é a parte por onde sai a melodia e o bordão dá apenas uma nota pedal que acompanha a melodia. Há dois tipos de gaida: a jura gaida, que
tem um ponteiro curto e, por consequência, notas mais agudas, e a cava gaida, que é mais comprido do que esta e tem, por consequência, notas mais graves. Esta é uma jura gaida e vou-vos deixar um exemplo sonoro.